suas cobras venenosas. Quem disse a vocês que vocês vão fugir, vão escapar da ira vindoura? Foram estas as palavras de João para os fariseus e para os saduceus. E com essas palavras eu me dirijo aqui aos pastores do presbitério da Igreja Cristã Maranata aqui hoje. Mas antes, eu peço a você que não é inscrito no nosso vídeo, que nos dê um apoio, se inscreva, aperte o sininho das notificações. O canal Evangelho Sem Máscara é um canal de apologética, defesa da fé, uma batalha contra a perversidade do sistema religioso, e nós só teremos voz se você que tem entendido que o canal tem abençoado a sua vida através das palavras, se inscrever, apertar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com a pessoa que você ama, porque quando você faz isso, você comenta aí no canal alguma visão do reino que você tem, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e a leva a mais pessoas. Nós estamos aí rumo aos 20 mil inscritos agora e o seu apoio é muito importante. Meus irmãos, essa semana foi uma semana muito difícil para mim, porque eu recebi, tanto na live que eu fiz na sexta-feira, alguns já assistiram, né? Quem não assistiu, peço que vá lá e assista. A live nós falamos, abrimos ali uma oportunidade para alguém que quisesse tirar alguma dúvida das doutrinas e ficamos ali muito restrito ao culto profético. Tanto na live como no privado essa semana, eu recebi vários comentários de irmãos que saíram da ICM, Igreja Cristã Maranata. É uma seita religiosa a qual fiz parte 22 anos, uma seita que hoje entendo que ela é pseudo-cristã. E eu fiquei muito triste, muito pesaroso, principalmente depois de sexta-feira, porque eu vi o nível de pessoas feridas que saíram da ICM, Igreja Cristã Maranata. E me cortou o coração de irmãos dizendo que, em particular que está fazendo um tratamento de depressão profunda, e essa depressão reviveu, porque ele estava num local e um dos pastores ali do presbitério estava à frente dele num comércio, e ele reviveu aquela amargura que ele passou por lá. Foi um diácono da igreja, da instituição. Mas outros testemunhos, tanto no meu canal como no privado, me deixaram consternado de imaginar quantas pessoas feridas, machucadas, pessoas que estão sofrendo ainda muito pela dor que foi lhes causada naquele lugar. Lembrei da minha história e glorifico muito a Deus. Eu tive o privilégio, se assim posso chamar, diferente de muitos, após ter tomado a decisão da minha saída e comunicado a minha saída, sim, de muito bom grado, com muito respeito, eu comuniquei a minha saída em vídeo aos irmãos que deixei e por uma carta ao presbitério. E eu tive a oportunidade, a qual no momento foi terrível, mas entendi nesse tempo que foi necessária, que foi na segunda-feira. Eu fiz o comunicado da minha saída no sábado, e na segunda-feira eu recebi um telefonema do presidente daquela instituição, homem que por algum tempo da minha vida eu pensava que era um homem de Deus, a qual vi identificar como verdadeiramente um falso profeta. Mas eu tive a dor e o privilégio. A dor porque no dia foi algo inacreditável. Inacreditável por eu ter saído em plena paz com os irmãos, em plena paz com o presbitério, sem nunca ter levantado um ar contra as doutrinas, a não ser em reuniões com os pastores. Eu recebi o telefonema daquele homem,
amaldiçoando minha casa, minha vida, minha família, até a 4ª geração. Porque foi muito difícil pensar que uma instituição a qual eu tinha criado meus filhos, 4 filhos levado, e de repente eu recebia uma ligação daquela, amaldiçoando a minha vida, simplesmente porque eu estava deixando a instituição. Mas ao mesmo tempo foi curador. Foi algo que me libertou naquele dia por completo, porque ali eu vi, ali se revelou o que estava por trás da instituição chamada ICM, Igreja Cristã Maranata. Aquilo que tinha um apelido de obra do Espírito, na verdade, era fruto de imaginação de homens malignos, perversos, e isso veio à tona. Algumas eu já tinha provas naqueles dias, e outras vieram depois, de doutrinas que eram fraudulentas, copiadas de livros e transmitidas para as pessoas como revelações de Deus para dominar as pessoas. Mas aquele telefonema, apesar de tudo isso, eu ainda pensava que existia naquele grupo de homens algum resquício de temor a Deus. Mas o que se comprova e o que se comprovou naquele momento para mim que não. E após a saída e agora nesses 4 anos de trabalho, principalmente nesse último ano de apologética, onde eu tive a oportunidade, eu tenho contato com pessoas de todas as partes do Brasil. Eu tenho hoje no meu telefone mais de 150 pessoas que entraram em contato comigo por WhatsApp. Eu tenho contato com pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, pessoas da Rússia. E onde essa instituição passou, ela largou marcas dolorosas, marcas, feridas inexplicáveis. E eu senti no meu coração de fazer esse vídeo hoje como que um apelo, talvez, fora da cúpula do presbitério, alguém possa ouvir esta mensagem e ter um pouco de sensibilidade espiritual de atender esse apelo que eu estou fazendo aqui. Eu vou ler aqui um versículo para os irmãos que está em Mateus capítulo 3, o versículo 7. João estava ali pregando, os fariseus, os saduceus vieram até ele para ser batizados, e João olha para aqueles homens. Eu vou ler aqui a tradução da linguagem moderna, diz assim: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Eu vou ler de novo esse texto. Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Eu me dirijo aos pastores da ICM. Tem 3 grupos de pastores da ICM. Existem os pastores que estão lá num número muito pequeno, mas de inteiramente, boamente, pessoas de Deus. Alguns até muito pouco conhecimento bíblico, são apenas levados por aquilo que é ensinado, não tem nenhum conhecimento teológico, bíblico, nada. Só sabe da Bíblia aquilo que ouve do presbitério. Não vou dizer que são inocentes, mas pelo menos são pessoas de boa mente. Existe um segundo grupo, que é o grupo do meio. Eu sempre digo que toda ditadura religiosa tem o ditador e tem aquele grupo que alimenta o sistema para que o ditador fique no poder. E esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo são aqueles que promovem a ditadura, promovem toda desordem naquele ambiente. A ICM tem esses 3 tipos de pastores. E eu me dirijo a esses 3 tipos com esta palavra de João aos fariseus.
ninhada de cobras venenosas. E é um apelo porque eu tenho aí pastores que eu convivi, que eu amo de coração. Pessoas que passaram na minha vida, que marcaram com coisas boas, outros não tão boas, mas pessoas que nós aprendemos a amar. E tem aqueles que não conhecemos, então não podemos dizer o sentimento que temos, mas oramos. Porque a nossa luta no canal Evangelho Sem Máscara não é contra pessoas. Ah, meu Deus, não é contra pessoas. É contra um sistema podre, maligno que está instalado neste lugar. E eu vendo essas pessoas feridas, eu quero fazer aqui, talvez você, meu irmão, que vai ouvir esse vídeo, talvez você tenha coragem de mandar para um pastor que está lá, eu não sei. Talvez esse vídeo possa chegar a alguns dos pastores. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam fazer um pedido de perdão público. Um pedido de perdão público aos irmãos que saíram feridos. E eu não estou falando isso por mim, que eu contei a minha experiência. Eu fui curado ali, louvado seja Deus. O que eu sinto hoje é dor pelos irmãos que eu deixei, não das feridas que me causaram, que eu fui curado e sarado, porque eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso ajudar outras pessoas. Um doente não tem como ajudar outro doente. Então o Senhor me curou, curou minha alma, curou meu ser, curou a minha esposa, curou meus filhos. Nenhum deles está lá mais. Mas há pessoas feridas, pessoas que estão sofrendo. Conversei com um irmão essa semana em lágrimas, da dor que ele sente do que foi causado a ele, desse governo de desmando, desse governo absolutista que existe aí dentro, que do Espírito Santo só tem o nome do Estado, porque a sede da igreja é lá, da instituição, da seita. É a única coisa que tem do Espírito Santo, é o nome do Estado da sede. Porque o Espírito Santo de Deus já saiu desse negócio há muito tempo. Me perguntaram há poucos dias se eu acreditava que o Espírito Santo estava operando dentro da ICM. A minha palavra é a mesma de hoje. Eu sempre digo que o Espírito Santo não opera em instituições. As pessoas não conseguiram entender o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, Deus não está trabalhando com um povo. A bênção da salvação não é como a chuva que cai sobre qualquer um. A bênção da salvação tem endereço específico. O Senhor trabalha com almas. E aqueles que são de Deus aí dentro, Deus está falando com eles de alguma forma, abençoando a vida deles, talvez sustentando para não perder a fé. Que eu hoje acredito que muitas pessoas vão sair daí. Porque quanto mais eu me aprofundo no que está acontecendo aí dentro, mais assustado eu fico do lugar que eu estava. Mais assustado eu fico. É tempo, meus irmãos, e eu falo a vós, pastores da Igreja Cristã Maranata, queria eu olhar dentro dos vossos olhos face a face. Vocês precisam se arrepender e pedir perdão dos vossos pecados. Como eu fiz e faço. Se algum irmão me ouvir e disser, pastor, o senhor me feriu, pode entrar em contato comigo, que eu estarei lhe suplicando o seu perdão, meu irmão, porque arrependimento eu tenho. Não, às vezes eu deito e durmo, às vezes acordo pela madrugada, como foi essa noite que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu feri pessoas também, como essas pessoas que estão entrando em contato comigo?
Será que tem sequelas na vida de irmãos que eu agi dessa forma? Aí eu sinto dor. Aí minha alma dói. Mas eu saí de lá e estou aqui hoje, de coração aberto, enfrentando o que preciso para poder alcançar alguns que estão lá dentro. Certo dia me perguntaram, recentemente, houve duas perguntas, uma afirmação e uma pergunta, uma perguntando se eu acreditava que a unção do ministério sobre a minha vida que foi dado lá era de Deus, e o outro dizendo que eu tinha recebido lá que era de Deus, e eu estava gozando aqui fora do privilégio de ser pastor, e agora estava falando mal da instituição. E a resposta que eu dei para os dois, eu quero falar aqui publicamente, não sei se eu falei isso em vídeo, que o ministério que um dia Deus me deu não foi da ICM. Muito antes de eu entrar na ICM, nos meus primeiros dias de caminhada lá na Assembleia de Deus, eu já entendia que Deus tinha algo na minha vida. Eu não aceitei a função de pastor lá na ICM para trabalhar para presbitério. Eu não fiquei domingos e mais domingos e mais domingos pelas estradas andando para dar assistência à igreja para agradar geodeti e pastores do presbitério ou coordenador da minha região. Não. O ministério que eu aceitei nunca foi de ICM. Primeiro que ICM não tem igreja, que eles têm uma seita pseudo-cristã. E se fosse igreja de Cristo, não seria deles. Porque o único pastor verdadeiro da igreja de Cristo é o próprio Senhor Jesus. Ele próprio disse: a ninguém chameis de mestre. Mas o chamado para o trabalho, Deus me fez, na minha conversão, uma sede, uma vontade de levar aos outros aquilo que eu estava vivendo. Lamentavelmente, hoje eu digo assim, foi lá dentro da instituição, porque eu fui a boca de um falso profeta por um grande período. Na live de sexta-feira eu ainda falei sobre isso, eu preguei muitas vezes aquela mensagem quinta medida, que era uma heresia, uma mensagem herege, fruto de internet, de sites, de livros esotéricos, e eu pregava porque eu recebia do presbitério, tinha que pregar. Eu fui boca do falso profeta aí dentro. Mas não é sobre mim esse vídeo, é sobre você, pastor, que está aí. Mas o meu ministério nunca foi de homens. Então eu posso falar aqui abertamente. Alguém entra no canal e diz assim: você é uma apóstata, você está cuspindo o prato que comeu. Não. Eu nunca fui de ICM, minha alma. A minha alma nunca pertenceu à Igreja Cristã Maranata. A minha alma nunca pertenceu a presbitério. O meu trabalho nunca foi para presbitério. A minha alma sempre pertenceu a Cristo. A minha vida sempre foi de Cristo. Então, cobras venenosas, ninhada de cobras, isso aí era lá dentro do presbitério, é uma ninhada de cobras, de homens maus, de homens perversos. Um dos pastores que está hoje no presbitério, eu o ouvi dizer um dia na reunião, e ele disse que foi preciso o Ministério Público aquela vez prendê-los, dar um basta, porque eles estavam exagerando muito. Vocês já esqueceram disso. Vocês tiveram uma oportunidade de arrependimento quando Deus permitiu, porque apesar da ninhada de cobra que vocês são, o Senhor Jesus os ama. E enquanto vocês estiverem vivos, há uma oportunidade de arrependimento. Há uma oportunidade de arrependimento para vocês. Enquanto vocês estiverem vivos, o Senhor Jesus está na porta aí batendo: deixa eu entrar. Vocês estão aí dentro festejando, dizendo: nós somos a obra perfeita, compra de nós colírios, porque nós temos a revelação,
É impressionante como que a ICM se cumpre na igreja de Laodiceia. Mas Jesus está do lado de fora batendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ninhada de cobras venenosas. É tempo de arrependimento. Há tempo de arrependimento. Outro versículo que eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21, diz assim: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora é uma palavra para os membros da Maranata. Vocês estão esperando o quê, meus irmãos? Conhece pelo fruto. Essa arrogância, essa soberba, essa desonestidade, essa mentira da palavra revelação das doutrinas que são copiadas de livros. O que vocês estão esperando? O que vocês estão aguardando para reconhecer? Mas para os pastores, o versículo continua dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz. Mas nós estamos profetizando, nós estamos com a igreja na Rússia, a obra está crescendo, nós estamos com satélite, Senhor. Raça de víboras, ninho de cobras venenosas. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que essa mentira que vocês estão vivendo aí dentro está matando o Espírito Santo na vida das ovelhas? Porque vocês já não têm há muito tempo. Eu vou ler aqui o restante do versículo, versículos 22 e 23, Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, nós tivemos visões. Nós tivemos visões demais, nós somos a obra perfeita. Nós profetizamos em teu nome, Senhor. Nós tivemos lá a palavra interpretação de línguas, tivemos tudo. Tivemos profecia, visão, revelação, sonhos. Não, em teu nome não expulsamos demônios? Não é que vocês dizem que o clamor pelo sangue de Jesus não deixa demônio entrar? Tinha que clamar no presbitério então, que ele está cirandando aí dentro. Está cirandando na mentira. Nós fizemos muitos milagres, mas como a obra cresceu. Quantos testemunhos vocês têm contado? Então lhes direi claramente, abertamente, para todos ouvirem: nunca os conheci. Nunca! E aqui eu entro num ponto que eu tenho falado, que não há como uma instituição que começou na sua base toda de mentiras algum dia ter sido do Espírito Santo. As principais doutrinas que há mais de 20 anos, quando eu fui para Maranata, isso tem 26 para 27 anos, não há possibilidade alguma do Espírito Santo estar num negócio desse, porque lá as doutrinas já eram fruto de mentiras. Porque quando vocês vão num púlpito e falam, Deus revelou o que está num livro, o que está escrito, o que vocês copiaram de outras seitas religiosas, e vocês vão no púlpito e dizem, Deus revelou para esta seita, vocês estão sendo instrumento de Satanás. Porque o pai da mentira é o diabo. Mas é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está ensinando. Teve um padre, um papa, que ele veio a público recentemente, se não me engano foi o Papa Francisco já, e ele pediu perdão às pessoas que foram vítimas, né, de abusos, crianças que foram vítimas de abusos. Ele pediu perdão em nome de toda a instituição. Talvez ainda haja misericórdia. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja alguém dentro que tem um resquíciozinho de temor.
É muito difícil. Eu tenho experiências de irmãos que foram diáconos comigo aí, e que quando se tornaram pastores, se tornaram arrogantes e soberbos, porque é uma dominação, é um exemplo, vem de cima para baixo e contamina de baixo para cima. Diáconos que eram homens humildes, mansos, ordeiros, mas que quando se tornaram pastores, se tornaram homens arrogantes e soberbos, no mesmo nível, pularam da classe de baixo. Eu disse que são 3 classes de pastores, pularam da classe de baixo e já foram para do meio direto, para apoiar o sistema corrupto que está em cima aí. Mas talvez ainda haja esperança. Eu não sei quantos verão esse vídeo. Eu faço aqui um apelo aos irmãos que vão ver esse vídeo, que vão assistir esse vídeo. Primeiro, assista ele todo. Comente aí o que você vai fazer com esse vídeo. Envie. O meu pedido, o meu apelo para você, meu irmão, minha irmã, é que você encaminhe esse vídeo para um pastor de lá. Tenha coragem. O máximo que pode acontecer é ele não assistir, mas esse será testemunha contra eles. Porque eles precisam de arrependimento. Essas pessoas que estão feridas, eu me dirijo a vocês aqui agora, irmãos, em nome de Jesus, sejam curados. Às vezes você está precisando de um tratamento psicológico, tem alguns fazendo. Outra vez, um dos irmãos que entrou em contato comigo está fazendo um tratamento psiquiátrico. A ferida é muito forte. A dor, porque são anos e anos. Vocês precisam se curar. Vocês precisam começar a liberar perdão nos vossos corações. Vocês precisam começar a uma luta contra essa heresia, sim, mas com o coração liberto. Quem vai tratar com esses homens é Deus. Deus está dando oportunidade. Deus está permitindo que homens como o pastor Solo, o Joaquim e outros mais que já fizeram tantos trabalhos, outros estão se levantando. Onde se vai é a mesma história. Esse espírito de ordenança, de contenda, de dor, de feridas, de decisões mal ordenadas, de dureza, de mentira, de engano, de falsidade. Onde vai? Então, você que está ferido, seja curado em nome de Jesus. Você que chegou até aqui, que você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever. Inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, comente aí no canal algo que você tem vivido. Esses comentários são muito bons para nos levar a poder falar, mesmo que a gente não cita nome. Mas a gente tem aí nos comentários, está aí gravado para a gente poder ler. Eu gosto de ler todos os comentários. Vamos juntos. Vamos tentar libertar algumas almas das garras. Porque qual é o problema, irmãos? Tem pessoas lá dentro que não estão sentindo peso. Talvez faz parte do mesmo nível e está muito bom, gosta de ser. Mas tem muita pessoa que está lá dentro que está sofrendo, irmãos. Tem muita pessoa para ser arrancada de lá. Se vai entrar mais ou não, isso não é problema nosso, mas nós temos uma missão. Apologética é defesa do Evangelho. E nós temos que falar. Quando Lutero iniciou a reforma, ele foi lá na porta da Catedral de Wittenberg, colou as 95 teses. A rede social, YouTube, Instagram, Facebook, esses negócios, tudo que tem hoje, isso é a nossa catedral. Ajuda a pregar as 95 teses. Que Deus nos abençoe. Fica aí o apelo. Um apelo feito de muita sinceridade. Principalmente para vós, pastores que eu conheci, e a qual tenho respeito e amor. Respeito como ser humano, não é respeito como pastor, não. Respeito como ser humano. Em nome de Jesus. Está aí o apelo, está aí a oportunidade, está aí uma porta aberta, está aí Cristo batendo na porta, deixa eu entrar. Depende de você, depende de nós. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.